Olá, eu sou a Tati Pavarino e nesse vídeo eu vou explicar mais detalhadamente o que vai ser abordado em cada uma das 12 aulas do curso Eu Deusa. Esse é um curso de ginecologia natural e autônoma que vai ser lançado no dia 24 de março de 2020, em plena lua nova em Áries e Sol em Áries, que é um momento super propício para começos. E eu convido você, mulher, para aproveitar essa energia planetária favorável para iniciar um processo de se amar, de se respeitar, de enxergar seu corpo, seus sentimentos e todos os seus processos de uma outra maneira, com mais leveza, com mais afeto e com mais consciência. O curso Eu Deusa te possibilita tudo isso e muito mais. Antes de eu falar das aulas, eu vou me apresentar e dizer como que eu vim parar aqui dando um curso de ginecologia natural. Bom, eu sou terapeuta integrativa e trabalho com diversas vertentes, com xamanismo, com algumas técnicas energéticas, como o Theta Healing e barra de Axis, e também com a ginecologia natural e autônoma. A minha história com os hormônios começou aos 13 anos de idade por causa de acne. Eu comecei a usar anticoncepcional antes mesmo de ter a minha menarca, né, a minha primeira menstruação, e também antes de ter uma vida sexual ativa. Eu simplesmente fui na médica e ela me receitou o anticoncepcional como uma solução para essas acnes, sem fazer nenhuma pergunta mais profunda, nem passar nenhum exame. Na época, para mim, foi um sonho ficar sem acne, então eu acatei essa solução como a melhor maravilha do mundo. Mas foi um pesadelo, foram 17 anos tomando anticoncepcional e agindo como um robô, sendo uma pessoa extremamente impaciente e irritada, sem conhecer minha libido e sem ter nem noção desses efeitos colaterais dos hormônios. Quando eu fiz 30 anos, eu parei de tomar os hormônios e eu me transformei física, mental e emocionalmente. Era muito claro que eu era outra pessoa, porque enfim, eu podia ser eu. E antes eu nem sabia que eu não era eu. E foi aí, nesse período, que eu me debrucei durante 2 anos nos estudos de ginecologia natural e autônoma. E aí eu pude entender como funciona o meu corpo, qual é a minha essência e como se comportam os meus ciclos naturais. Eu pude entender que eu sou um ser cíclico. Eu aprendi a conversar com o meu corpo, a me respeitar, a me amar e a me reconhecer como a deusa que eu sou. Então, o curso Eu Deusa é justamente o compilado de todos esses estudos que eu fiz, aliado à minha experiência e também às experiências das mulheres que eu recebi em círculos que eu ministro ou também que eu atendi em sessões individuais. O curso nasceu de uma grande vontade de compartilhar com vocês, mulheres, os conhecimentos que foram escondidos de nós durante toda a vida. Então, vamos lá, o que vamos aprender nessas aulas? Vou contar para vocês. Nós vamos abrir o curso com a aula que aborda o conceito da ginecologia natural e autônoma, entender para que ela serve também. Esse nome, ginecologia natural e autônoma, pode erroneamente nos levar a pensar que a partir do momento em que entramos nesse mundo, vamos nos cuidar sozinhas, vamos iniciar uma guerra contra os médicos convencionais e que os chás e os óleos essenciais vão nos curar de todos os males do mundo. Adianto logo, não é bem assim. Ginecologia natural e autônoma tem muito mais a ver com olhar para si, olhar para o nosso corpo e entender como que ele se comunica com a gente. É resgatar a nossa autonomia perante ele. É olhar para a origem da doença para realmente curá-la, em vez de só tomar um remedinho aqui para mascarar o sintoma que essa doença gerou. É sobre deixar de ser completamente dependente de uma pessoa que nem nos conhece para nos dizer o que ou não fazer. É sair do que estabelece o patriarcado e a sociedade machista. Resumindo, ginecologia natural e autônoma é uma revolução que nos empodera e nos torna donas de nós mesmas.
temos muito que falar sobre isso. Na aula 2, somos cíclicas, vamos compreender que nós, mulheres, somos seres lindos e cíclicos. Ou seja, que é natural nos sentir de uma maneira num dia e o oposto disso no outro. É comum que a gente enxergue essa alteração como um aspecto negativo, porque foi assim que nos foi ensinado durante toda a vida. Aprendemos que ser linear, ou seja, que ser emocionalmente estável é positivo. E muitas vezes a gente passa a vida inteira tentando se encaixar nesse padrão. E o que acontece quando a gente faz isso? Nós sofremos muito, simplesmente porque assim não podemos ser quem nós somos. Porque ser linear não faz parte da nossa natureza. Porque não podemos expressar a nossa essência. Nós somos cíclicas. E nessa aula a gente vai entender que tá tudo bem ser um ser cíclico. Ser cíclica não é ser louca, como muitos acreditam. Ser cíclica é positivo, é sagrado, é divino e nós podemos nos beneficiar e muito dessa natureza cíclica. Na aula 3, ressignificando a menstruação, vamos aprender a olhar para o nosso sangue menstrual de outra forma. Na sociedade de hoje é comum a gente achar que o nosso sangue fede, que é sujo, que é nojento e que o destino dele é o lixo mesmo. Nessa aula eu te convido a ressignificar essa visão e a entender o porquê que o seu sangue é na verdade o que você tem de mais precioso. Eu te garanto, Deusa, que é possível não enxergar a menstruação como sendo um incômodo ou algo chato e desnecessário. Menstruar, na verdade, é uma bênção que pode te dar muita alegria e eu vou te mostrar vários motivos para isso. Na aula 4, plantar a lua e outros rituais sagrados com o sangue, nós vamos aprender vários rituais sagrados que podemos fazer com o sangue menstrual e que eram feitos pelas nossas ancestrais há muito tempo. Vamos entender para que eles servem e como podem nos ajudar a nos reconectar com a nossa natureza feminina. E o significado de natureza feminina que eu falo aqui não é relacionado a uma maneira doce e delicada, tipo bela e recatada do lar. Não, não é isso. O que eu me refiro é a um aspecto de poder que nós temos e muitas vezes não sabemos utilizar. Os rituais nos empoderam e nos reconectam à nossa força ancestral, à sabedoria das tradições antigas. Então essa aula tem a ver com magia, com intuição, com ancestralidade e poder. Na aula 5, malefícios do absorvente descartável e outras opções, vamos ver que, ao contrário do que nos foi ensinado por muito tempo, os absorventes descartáveis são apenas uma das muitas opções que temos para usar no período menstrual. E, infelizmente, essa opção que é tão comum traz muitos males para nós mulheres e também para o meio ambiente. Nessa aula, além de saber quais são esses pontos negativos dos absorventes, também vamos conhecer outras opções que podem substituí-los. E essas opções, elas têm malefícios muito reduzidos ou até nenhum malefício. E aí, ciente dessas informações de quais são essas opções, a partir dessa análise, você vai decidir o que é melhor para você e o que se encaixa melhor no seu estilo de vida atual, tá? Na aula 6, energias da lua externa, vamos entender que cada fase da lua carrega uma energia que influencia diretamente nas nossas vidas, porque sim, ela influencia e muito. A lua é um satélite que rege as águas. Você já entrou no mar em dia de lua cheia? Se sim, você sabe que é uma agitação só, o mar fica muito mexido. Então, da mesma maneira que ela altera as marés, ela também nos influencia, porque afinal somos feitos de mais de 70% de água. Nessa aula, além de conhecer as energias de cada fase, vamos saber como podemos aproveitar melhor cada uma delas.
Se relacionar com a lua dessa maneira é o reflexo de uma intensa conexão com o fluxo da natureza, com quem nós realmente somos em essência. Depois de aprender sobre as energias da lua externa, vamos conhecer na aula 7 as fases da lua interna, ou seja, vamos entender cada período do ciclo menstrual. O ciclo menstrual não acontece somente quando estamos menstruando, não, e sim durante todos os dias da nossa vida. E cada período desse ciclo tem muitos desafios e potencialidades próprios. E esse é exatamente o motivo de sermos cíclicas, pois em cada fase nós agimos, pensamos e nos expressamos de uma maneira específica. E aí, como deixar de ser refém da ciclicidade e utilizá-la ao nosso favor? Nessa aula veremos dicas práticas sobre isso, além de conhecer os arquétipos de cada fase, ou seja, as várias mulheres que moram em nós. Também vamos aprender a relacionar a lua interna com a lua externa e também com outros aspectos da natureza, como as estações do ano, por exemplo. Na aula 8, tipos de ciclo, a gente já vai ter entendido que claramente existe uma influência fortíssima da lua em relação à nossa vida e muito mais ainda em relação à nossa menstruação, que é a nossa lua interna. E aí a gente já vai estar em outro nível, o de aprender a como interpretar os sinais dessa influência. Então, nessa aula, vamos aprender a decodificar o que cada fase da lua que está no céu, no dia em que o sangue menstrual desce, tem a nos dizer sobre o período de vida pelo qual estamos passando. Acredite se quiser, uma coisa tem muito a ver com a outra. Na aula 9, entendendo a alunação biologicamente, vamos fazer um passeio por dentro do nosso corpo para entender o que acontece biologicamente nele em cada período do ciclo menstrual. Nessa aula, a gente vai conhecer também as partes do nosso útero, do clitóris, da vagina, da vulva, inclusive entender a diferença entre vulva e vagina, que é uma dúvida muito comum. Vamos entender quais são os hormônios liberados em cada fase do ciclo e também qual que é a função deles no nosso corpo. Vamos compreender o que é óvulo, zigoto, fase folicular, endométrio e mais um monte de nomes difíceis que ouvimos há tempos e a gente finge que entende quando o médico nos fala sem explicar realmente o que são. Aqui nessa aula vai estar tudo explicadinho, tintim por tintim. Na aula 10, malefício dos hormônios e outras opções, é hora de desmistificar a idolatração em relação aos hormônios. E a intenção aqui não é dizer o que você precisa fazer ou deixar de fazer. Não, quero deixar isso bem claro. O objetivo dessa aula é que você tenha a consciência dos males que os hormônios podem causar, porque isso normalmente não é passado pra gente de forma clara pelos médicos. A minha intenção é que você tenha essa consciência do que ele te causa e que se você quiser continuar tomando, vá em frente, você tem todo o direito sobre o seu corpo. Mas, se você quiser se libertar disso, nessa aula nós também vamos conhecer outras opções de contraceptivos. E a partir daí, com as informações nas suas mãos, você vai analisar o que é melhor para si, porque é você quem manda no seu corpo. Na aula 11, percepção da fertilidade, nós vamos decodificar os sinais que o nosso corpo nos dá constantemente em relação à fertilidade. O nosso corpo fala com a gente a toda hora, só que nós não fomos ensinadas a ouvi-lo, nem muito menos a saber o que ele quer nos dizer através desse sinal. E saber ouvir o próprio corpo é uma das formas mais lindas e eficazes de autoconhecimento, porque é uma forma só sua, é única, não existe nenhum outro corpo igual ao seu.
Então vamos aprender a identificar se estamos no período fértil ou não, observando o colo do útero, analisando o bulbo cervical e aferindo a temperatura basal. Isso serve para mulheres que querem engravidar, para mulheres que não querem engravidar agora e também para mulheres que desejam somente se autoconhecer. É para todas. Nesse ponto do curso, nós já sabemos a ouvir o corpo e aprendemos a decodificar os sinais que ele nos dá. Agora, como e onde que eu guardo tanta informação? E aí que vem a aula 12, sobre o diário do ciclo, que encerra o nosso curso. O que seria isso? O diário do ciclo é onde anotamos todas essas percepções que fazemos com base nos sinais do corpo. O estado do muco, o colo do útero, os sentimentos, as emoções, as vontades, o físico, tudo. É como se fosse um mapeamento do nosso dia com foco no ciclo menstrual. Dá para fazer isso escrevendo, pintando, preenchendo gráficos, são várias as possibilidades. E nessa aula vamos conhecer algumas delas para que você escolha qual tipo de diário do ciclo é mais eficaz para você. E é isso que eu tenho para te oferecer, Deusa. O curso foi feito com muito carinho e muita informação preciosa. Além das aulas, você vai ter acesso a meditações guiadas com foco na ressignificação do seu ser mulher e também a vários materiais complementares. Tudo isso vai estar disponível por 12 meses. Um ano de acesso ilimitado para você. E além disso, estaremos todas juntas em um círculo virtual para trocar experiências e tirar dúvidas, tá bem? Se você quiser saber mais informações sobre o curso, você pode acessar o site www.tatipavarino.com.br e também acessar o meu Instagram, @tatipavarino. As inscrições para o curso vão ser abertas no dia 24 de março, mas no site você já consegue fazer a sua pré-inscrição para que no dia do lançamento você consiga a sua vaga e tenha um preço também promocional. Vai lá e faz seu cadastro. Eu espero poder te acompanhar e te ver trilhando essa jornada linda de autoconhecimento e empoderamento. Obrigada por me ouvir até aqui. Até o curso. Um beijo!